Oi, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Júlia Paixão, eu sou diretora do programa de parcerias aqui da Outbound Marketing do Rave e é um prazer estar nesse evento incrível que é a Semana da Gestão aqui para Operandi. Sem falar na participação de grandes nomes também junto com a gente e com um grande foco de levar conteúdo relevante para o segmento das agências, que é um grande mercado e também com uma grande relevância no mercado brasileiro. E depois de pensar bastante sobre esse talk que a gente ia fazer hoje, sobre esse evento, a gente pensou num conteúdo muito focado em gestão de processos de vendas, que é algo que a gente viu dentro das agências de maior destaque e dentro das agências no nosso programa de parceiros do Rave, que fazem com que elas dêem um passo além em frente à concorrência. Para quem nunca ouviu falar sobre nós somos um spin-off da Outbound Marketing Consultoria. A Outbound Marketing Consultoria é uma empresa focada em estruturar processos de inbound e outbound marketing em empresas de diferentes cenários e segmentos no mercado brasileiro. A Outbound Marketing ela foi criada há mais ou menos 4 anos e meio atrás. E ela foi criada pelo Vinícius Mairink, hoje o nosso CEO aqui como Rave, com o foco de ajudar empresas a atingirem todo o seu potencial em escala de vendas, otimizando, estruturando ou até mesmo reestruturando processos de vendas. O Rave, ele nasceu dado que a gente identificou de gargalos nas empresas que nós trabalhávamos com o Outbound Marketing Consultoria. Então a gente identificou no dia a dia de grandes operações de vendas o que eram grandes gargalos que impediam com que essa empresa chegasse e atingisse todo o seu potencial de vendas. O que a gente presenciou muito no dia a dia, pessoal? Muitas empresas chegavam para nós e elas nos faziam essa pergunta: está ficando mais difícil vender? E essa é uma reflexão que eu quero fazer com vocês nesse momento. O que vocês acham? Olhando para o segmento que vocês têm hoje, olhando para o nosso mercado brasileiro que está com uma dificuldade para sair de uma crise, está ficando mais difícil vender? O que a gente identificou é que existem 5 grandes problemas em vendas. O primeiro problema que a gente tem é um problema de contratação. Vendedor é uma mão de obra muito nova no mercado brasileiro. E a gente tem 2 opções quando a gente pensa em focar em vendas e contratar um primeiro vendedor para o time, ou um SDR ou um pré-vendas. Ou eu contrato alguém com experiência no mercado, que esse alguém ele geralmente vai ser um pouquinho mais caro para nós, ou eu contrato outra pessoa que ela é muito mais nova, mas alguém que tem muito coração de estudante, alguém que quer aprender. O que a gente vê contratando um vendedor que ele tende a ser um pouquinho mais caro e esse vendedor com experiência? Muitas vezes ele não tem fit cultural. E por mais que ele seja uma mão de obra mais cara, se o colaborador não tem fit cultural para trabalhar na nossa agência, a gente já tem um gargalo ali num primeiro momento e um trade-off que muitas vezes ele não vai valer a pena, porque aquele colaborador ele pode ficar pouco tempo na agência com a gente. O que muitas empresas estão fazendo, até seguindo uma modalidade de contratação pelo Mark Roberge, que é ACRO da HubSpot, atualmente professor em Harvard, e que ele é o autor daquele best-seller, o Sales Acceleration Formula, ele fala em contratar alguém com perfil para vendas e com fit cultural para sua agência, para sua empresa, e a gente treina ele do zero. Só que a gente já passa para esse segundo probleminha, que é um probleminha em treinamento. Então, a gente foca bastante na contratação, mas a gente tem que o ramp-up desse vendedor ele vai ser um pouquinho maior. Por mais que a gente contrate um vendedor que já trabalhou em agências, que ele já conhece um pouco do mercado, a gente precisa treinar esse vendedor ou pré-vendas sobre o nosso produto, o processo e o mercado. Então, é muito difícil a gente encontrar 2 agências que oferecem o mesmo serviço da maneira que elas servem, que são focadas no mesmo mercado e que têm exatamente o mesmo processo. Então, por mais que esse alguém ele tenha conhecimento do mercado, é muito difícil ele ter essa experiência e a gente ainda assim precisa de ter um treinamento maior. A gente tem que, em média, no mercado brasileiro, pessoal, o período de ramp-up de um vendedor ou de um pré-vendas, ele tende a ter mais ou menos 6 meses.
Então, desde o primeiro dia que ele começa na sua agência, ele vai demorar 6 meses para conseguir trazer resultados previsíveis para você. E um terceiro problema que a gente tem é que profissionais, principalmente no dia a dia hoje, que ele é muito atarefado, seja de vendas ou até mesmo sejam de outras áreas, eles têm um gargalo em organização. Quantas e quantas vezes alguém já não chegou para a gente e falou assim, poxa, perdi um prazo ou atrasei um pouco nesse prazo porque eu não estava organizado. Porque eu anotei algo no meu caderno e eu esqueci o meu caderno, ou até mesmo nem lembrei de olhar o meu caderno. Então, organização, produtividade, são temas que eles estão ficando cada vez mais frequentes no nosso segmento hoje. E no cenário de vendas não é diferente. A gente tem que, muitas vezes, o vendedor ele usa um CRM, um Customer Relationship Management, uma ferramenta focada em organização de vendas, para se manter organizado. Só que o CRM, até pelo Neil Hackham, que ele foi o criador da metodologia do Sprint Selling, das vendas consultivas, ele fala que o CRM ele foi criado para ajudar gestores ou diretores a terem forecasts mais assertivos, ou terem maior previsibilidade no fluxo de negociação. Só que, se o vendedor ele não consegue se manter organizado no CRM, como que o meu gestor ele tem todo esse foco e toda essa previsibilidade? E se meu vendedor ele é organizado no CRM dele, ele tende a perder um pouquinho mais de tempo. Porque muitas dessas ferramentas, elas não entregam para o vendedor a automação que eles precisam para fazer as atividades dele ao longo do dia. Então, a gente tem o nosso quarto gargalo, que é o nosso gargalo em tempo. Eu quero que o dia do meu vendedor, ele seja todo focado em vendas. Afinal, esse é o output, esse é o grande objetivo desse profissional. Trazer novos negócios e novas receitas para a minha agência. Só que se ele perde muito tempo ficando organizado, como que ele vai focar tanto em vendas? A gente tem uma métrica da HubSpot que 65% do dia do vendedor, ele é gasto todo olhando para atividades que não são direcionadas a vendas. Respondendo e-mail, fazendo ligação, organizando o CRM e não nas reuniões que eu realmente quero. E quando a gente olha para todos esses 4 probleminhas que nós falamos, a gente tem um problema em escala. A nossa empresa ela não consegue ter um crescimento conforme a gente espera. E mesmo no nosso mercado de agências, onde a gente tem ali aquele olhar sempre focado em escala, a gente também precisa focar em organização e garantir que a nossa agência ela continue entregando com o padrão de qualidade que nós queremos que ela entregue, mas mesmo assim a gente precisa continuar escalando, crescendo e trazendo novas receitas para a nossa agência. Olhando especificamente para o nosso mercado brasileiro e para esse ano, a gente viu que a concorrência ela está ficando cada vez mais forte. A gente tem tanto concorrentes diretos que a cada dia eles estão entrando no nosso mercado, quanto concorrentes indiretos. Então a gente tem consultores autônomos de marketing digital querendo concorrer com algumas agências. Só que eles não são concorrentes diretos nossos. Eles nem são concorrentes indiretos. Eles são parceiros da nossa solução. Só que no mercado, onde a informação ela está cada vez mais forte, até dada a grande evolução da internet, o poder do comprador ele é cada vez maior. Então, um comprador, quando ele pesquisa o nome da sua agência no Google, ele já acha N outras agências e ele já provavelmente conhece outras agências também, quando eles chegam até você, que trabalham no escopo semelhante. Ou até mesmo nem trabalham, mas eles já têm o nome de um concorrente ali na cabeça. Então, a gente tem um mercado cada vez com a concorrência cada vez mais forte. A gente tem o poder do comprador cada vez mais forte, então ele detém todas as informações. Antigamente, quando a gente não tinha internet e esse bombardeio de informações, quem detinha todo o poder era a empresa, era o vendedor. Então, para um comprador ele ter o acesso às soluções, ele tinha que procurar um vendedor. Hoje, ele acha facilmente no Google. E a gente tem que esse mercado está se tornando cada vez mais difícil da gente se destacar.
Então, vocês lembram, pessoal, da perguntinha que eu fiz lá no início? Se está ficando mais difícil vender? Sim, está ficando cada vez mais difícil vender, gente. Isso é um fato. A resposta é que a gente busca cada vez soluções para conseguir nos destacar. E a tendência é essa mesma: globalização, informações, o mundo cresce tecnologicamente e a gente não pode ficar atrás. Então a concorrência, ela existe, ela já é uma realidade. E aqui a gente tem mais algumas métricas para comprovar todo esse processo. Essas são métricas da TopoHQ, que é uma plataforma voltada por metrificar processos que a gente vê hoje. Então, 47% dos vendedores, eles não batem meta porque eles não fazem follow-ups suficientes e necessários. Quantos e quantos negócios da sua agenda não ficam lá parados dentro do CRM ou da ferramenta que vocês utilizam porque a gente não faz follow-up suficiente? Enviamos uma proposta e a gente nunca mais ouviu falar daquele lead. Ele desengajou, a gente não fez follow-up suficiente para ele. 65% do tempo do vendedor não é dedicado a vender. Então, essa métrica eu já até dei um spoiler para vocês lá atrás. 75% dos leads que negociam nunca fecham porque não criam uma conexão de confiança e valor numa solução. Então, 75% dos leads que vão chegar até você, querendo conhecer mais a sua agência, eles não vão fechar. Eles não vão fechar porque eles não criaram uma conexão suficiente com vocês. Eles não viram valor suficiente na sua solução. 76% dos e-mails de vendas, eles não são abertos porque eles não atraem suficiente o público. Essa métrica, ela é especialmente assustadora, pessoal, até porque sabe o que entra nessa métrica? E-mails com propostas. Então, a gente chega a enviar uma proposta para esse potencial cliente e ele nem chega a abrir o e-mail. Então, olha a falta de conexão e a falta de engajamento com os nossos leads. E assim, para fechar as nossas métricas com chave de ouro, só que não. 94% dos gestores, eles não confiam nos seus indicadores. Então, todos os indicadores que a gente tem no CRM, todos os indicadores que a gente tem em qualquer ferramenta que nós utilizamos, a maioria dos gestores, e quase 100% deles, não confiam nesses indicadores. Então, é algo muito complexo. A gente não tem processo de vendas e eu não confio nos meus indicadores. E o que as agências elas têm feito para se destacar nesse mercado? O foco, ele deixa de ser na entrega e ele passa a ser no resultado. Então, eu passo a não só olhar para a minha agência dentro daquele ecossistema que eu já criei dos meus clientes, como eu passo a olhar também para o ecossistema do mercado como um todo. Então, eu sei que eu tenho que me tornar relevante, tanto na entrega, eu sei que eu tenho que entregar um sucesso, mas eu sei também que eu preciso entregar resultado. Eu preciso olhar para vendas e eu preciso olhar para o posicionamento da minha agência dentro do mercado brasileiro, ou até mesmo do mercado mundial. Então, eu tenho que olhar paralelamente para dentro de casa e para fora de casa. O que muitas das agências elas têm feito para se destacar, principalmente nesse cenário de vendas? A gente tem duas maneiras para vender mais, pessoal. Ou eu aumento o meu volume no topo do nosso funil de vendas, ou a gente aumenta as taxas de conversão ao longo do nosso funil. Para aumentar o volume no topo do funil, a gente tem estratégias que já se tornaram uma realidade, como o inbound e o outbound. O inbound sendo a prospecção passiva, então construindo ali uma rede para o nosso lead chegar até nós, e o outbound já sendo a prospecção ativa, que ela tende a ser mais interruptiva, mas ela não é inconveniente de maneira nenhuma. Os dois, elas são maneiras de atrair mais leads para o topo do funil. Só que tão importante quanto é a gente dar uma experiência de compra para o nosso lead, que não vai só fazer com que o lead, esse potencial cliente, ele confie nos nossos produtos, ele confie nos nossos serviços, quanto também a gente vai dar uma experiência de compra legal para a gente garantir que a minha agência ela vai ser autoridade para aquele lead. Um
dos grandes passos que a gente tem antes da gente identificar quais dessas estratégias elas devem ser adotadas pela agência é identificar nosso deal flow, o nosso fluxo de negociação. Nada mais é o deal flow como uma maneira da gente processualizar o nosso funil de vendas e calcular o que são metas que são factíveis para a nossa agência. Então, eu vou olhar para dentro, vou olhar para o meu negócio, vou olhar para o meu plano de negócio e eu vou ver assim, olha, eu quero 4 novos clientes, 5 novos clientes por mês, por trimestre, por semestre. O que eu vou fazer? Eu vou garantir aqui o meu funil de vendas com 6 novos clientes. Só que, dadas as métricas que a gente tem em taxa de conversão, ou seja, dos leads que nós temos como conectados, daqueles leads que ou por inbound ou por outbound, que eu consigo ter uma conexão efetiva, para aqueles que são MQLs, o Marketing Qualified Lead, aquele lead que tem perfil e tem interesse com a minha solução, para aqueles que se tornam SQLs ou Sales Qualified Leads, aqueles leads que eles têm maturidade para comprar a minha solução e que efetivamente recebem uma proposta, para aqueles que se tornam clientes. Então, eu vou analisar todas as minhas taxas de conversão ao longo dessas etapas e eu vou conseguir ter com clareza quantos leads que eu preciso aqui no topo do meu funil. Então, vamos supor com essas métricas que eu coloquei ali do lado. Eu quero 6 novos clientes ali no final do mês. Vamos supor que eu vou levantar uma lista por inteligência comercial, então vamos falar de outbound, que é um radar de mercado que nós temos para identificar onde que o nosso perfil de cliente ideal está. A gente levantou 100 leads. A minha taxa de conexão para esses leads é de 10%. Então eu sei que 10 desses leads, eles vão se tornar MQLs. Então eles têm perfil, eles têm fit com a minha solução. 5 deles vão se tornar SQLs. Só que eu tenho que 25% só se torna cliente. Então, minha conta não vai bater. Então, eu preciso de mais leads ali no topo do funil. Um dos pontos que a gente descobriu que as agências elas têm feito para ter esse cálculo do deal flow cada vez mais claro é definir ainda mais um perfil de cliente ideal. Então, quem que eu posso trazer dentro da minha agência que vai ficar tão satisfeito com a minha solução que ele vai se tornar um advogado da minha marca? Quem que é esse cliente que eu quero trazer para dentro? E ao mesmo tempo que a gente define esse perfil de cliente ideal, a gente define um perfil de cliente não ideal, que é o perfil de cliente que, mesmo se ele chegar para mim falando, olha, eu preciso muito dos seus serviços como agência, a gente dá tchau para ele. Porque a gente sabe que se trazer ele para dentro de casa, se ele caminhar até o finalzinho desse funil para a gente, a probabilidade dele ficar pouco tempo conosco não é a suficiente. E lembre-se, pessoal, sempre olhando para o nosso plano de negócio, sempre olhando para a nossa estratégia go-to-market. Só que isso tudo que eu falei já é uma realidade. E como a gente já está falando aqui com um grupo de agências que querem se tornar referência, então que querem ir além e que querem se destacar cada vez mais, a gente tem que dar um próximo passo. E qual que é esse próximo passo? Os melhores, eles não simplesmente acreditam no processo, mas eles acreditam num sistema de vendas. O processo, ele passa a constituir em todas as interações do vendedor e do comprador. E a gente passa a olhar para vendas como um sistema. Então, vamos supor que um carro quebra. A gente levou nosso carro quebrado lá para o mecânico. O que é a primeira coisa que o mecânico faz? Identificar por que seu carro quebrou. E ele chega para você e fala assim, olha, seu motor estragou. Troca de motor. A gente sabe que essa não é uma solução clara. Por que o nosso motor estragou? Por que o nosso motor ele parou de funcionar? O que esse mecânico ele tem? Ele tem um diagnóstico na cabeça dele. Ele vai olhar se você tem água suficiente no motor, ele vai olhar gasolina, ele vai olhar N outras peças e outras etapas antes de falar para você, olha, não tem como, troca de carro. Se a gente não está vendendo bem, ou se a gente precisa vender mais, a nossa solução não é simplesmente troca todo o seu time ou cria um time do zero. A gente precisa ter um sistema claro e uma maneira de diagnosticar os nossos problemas
para conseguir trazer novas estratégias para o nosso cenário, para conseguir identificar quais estratégias elas são válidas para chegar no nosso resultado e no nosso outcome necessário. O que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente precisa de mais esforço do time de vendas, mas a gente não precisa, não pode gastar mais tempo com isso. A gente precisa fazer mais follow-ups para engajar os nossos leads, mas a gente não pode perder tempo com isso. A gente tem que utilizar mais canais de comunicação. Então, a gente tem que diversificar os canais que a nossa agência já faz. A gente precisa de mais personalização. Então, por que eu estou falando com você? Por que eu estou falando com você agora? E eu preciso unir todos esses canais com tecnologia. Então, a gente precisa enxergar a nossa organização não como inspetor bugiganga, que tem N tecnologias e que a gente tem lá as nossas bugigangas e cada hora a gente utiliza algumas, só que a gente se atrapalha mais com elas do que utiliza ao nosso favor. A gente precisa enxergar a nossa organização como um homem de ferro, para a gente embutir essa tecnologia, incorporar essa tecnologia conosco, para a gente conseguir chegar no resultado mais relevante. Desculpa as analogias com termos técnicos e com super-heróis, pessoal, mas aqui em empresa de tecnologia a gente é um pouquinho nerd, então faz parte. Dado esse cenário, a gente criou o MTSP, que é um modelo mental utilizado por organizações para a gente conseguir diagnosticar problemas e, inclusive, gargalos para otimizar o nosso processo de gestão de vendas. A gente tem M como sendo mindset, T como sendo techniques ou técnicas, speech como sendo discurso e process como sendo processo. MTSP, MTSP. Por que eu estou falando tanto sobre isso, pessoal? Porque se a gente seguir essas etapas, a gente vai identificar exatamente por que o motor de vocês ele não está funcionando tão bem. E esses pilares, eles constituem boas organizações em vendas, constituem organizações que são relevantes. O mindset e a técnica, eles são importantes do ponto de vista tanto do vendedor quanto do gestor. E o speech e o processo também. O mindset e as técnicas de vendas, eles são o que a gente considera sendo soft skills. O speech e o processo, no entanto, eles são hard skills. Então, a gente consegue ler sobre processo e sobre discurso em livros e a gente já aplica eles na prática com uma facilidade maior. Em compensação, o mindset, as técnicas, eles são soft skills. Então, aí o papel do gestor ele vai se tornar ainda mais forte. Porque ele vai ser responsável por criar todo o ecossistema para ter esse mindset positivo, criar plano de comissionamento, plano de carreira, quanto também para ensinar as técnicas, fazendo role-plays, fazendo simulações de vendas, para a gente garantir que essas técnicas elas serão aplicadas. E que o vendedor ele consiga, desde o momento mais difícil da venda, aplicar todas essas técnicas e ter cabeça fria para aplicar a técnica certa na hora certa, quanto também para ele entender o processo como um todo. Então, o MTSP, ele pode ser aplicado tanto para o gestor quanto para o vendedor. E a gente trabalha eles como se fosse uma pirâmide. O gestor, ele vai sempre ver o MTSP, o MTSP, do topo da pirâmide. Então, eu vou ver ela de baixo para cima. Então, eu primeiro tenho que construir o meu processo de vendas. Então, eu tenho que garantir que eu tenho todas as ferramentas necessárias para conseguir vender mais. Eu tenho que garantir que eu tenho todas as interações necessárias para conseguir vender mais. Eu vou criar o meu discurso para os meus vendedores, o nosso pitch de vendas, o nosso pitch de educação. E eu vou ensinar todas as técnicas e eu vou construir o nosso mindset. Já o vendedor, o SDR, ele sempre vai ver o MTSP de frente para trás. Então, o pilar para que eu consiga desempenhar todo o meu processo é o mindset. Depois eu olho para as técnicas, depois eu olho para os discursos e, por fim, eu tenho o processo para me apoiar. Como que a gente enxerga as mudanças com relação ao tempo do MTSP? As mudanças de processo e discurso, elas são mudanças que elas tendem a ser muito mais rápidas. Então, eu consigo sentir resultados mais rápidos ao longo do tempo, como elas são hard skills. Já o mindset, eu não consigo alterar ele tanto, principalmente pensando num curto espaço de tempo.
E a mesma coisa as técnicas de vendas. Mas como os dois são soft skills, mesmo assim eu consigo ter uma relevância legal dentro desses dois no meu processo. E como que a gente sente a efetividade deles ao longo do nosso número de tentativas? Pessoal, essa curva a gente vê no mercado brasileiro, não só para o MTSP, mas como o processo como um todo. Qualquer mudança que a gente faz, a gente consegue ter uma efetividade muito grande com ela num curto espaço de tempo. Mas conforme ela vai se tornando cada vez mais presente e o seu competidor viu que você já fez isso, a efetividade dela tende a cair um pouco. Então, conforme essas técnicas elas vão se tornando mais presentes no nosso cenário, a efetividade delas tende a cair. Por isso que um growth hacking ele é importante tanto para marketing quanto por vendas. Porque a gente otimiza sempre pequenas coisinhas novas para conseguir ter um resultado escalável. Eu lembro que há muito tempo atrás, o Sean Ellis tinha na bio do Twitter dele a seguinte frase: testando 3 coisas novas por semana. O que a gente pode testar? O que você pode testar baseado no MTSP novo hoje para a sua agência, para você já conseguir ter esse resultado mais efetivo e para você já conseguir sentir isso amanhã na sua agência. E o que você pode testar de novo amanhã? Como você pode se tornar um pouquinho melhor hoje? O que os melhores fazem então no nível tático? A gente usa cada vez mais o enriquecimento de contatos em vendas. Então a gente tem cada vez mais informações sobre lead. Seja por inbound ou seja por outbound, pessoal. Eu não vou conversar com o lead, com o potencial cliente hoje, sem olhar o LinkedIn dele, sem fazer um diagnóstico no site, sem utilizar algumas ferramentas para ver se ele já tem Google Analytics, para ver se ele já tem uma presença digital legal, para ver se eles estão perdendo oportunidade em ranquear em SEO, se eles têm um branding muito fraco, se eles estão perdendo muitos negócios por isso. Então eu sei que eu vou falar com você porque eu já fiz a minha pesquisa antes. Você lembra daquele bombardeio de informações lá do início? Vamos utilizar ele a nosso favor. Da mesma maneira que o lead tem muita informação sobre você, tenha muita informação dele. Saiba com quem você está conversando. A gente também consegue direcionar as nossas listas por ICP, por Ideal Customer Profile, por perfil de cliente ideal. Então é importante a gente conseguir segmentar esse ICP e ter orientações por dores comuns. Então, se eu vou falar com empresas de tecnologia, por exemplo, de X a Y funcionários, eu já sei que provavelmente eles têm uma dor com recorrência. Vamos mostrar para eles como a sua solução como agência consegue resolver essas dores. Seu último case, qual que foi o principal resultado que você conseguiu trazer nesse case? E como que a gente pode utilizar ele dentro desses próximos novos clientes que eles estão vindo? A gente tem um mundo omnichannel, pessoal. A gente não pode falar mais só por e-mail, só por WhatsApp, só por telefone. A gente tem que comunicar da maneira que o nosso lead ele quer ser comunicado. A gente tem que conversar por todos os modelos possíveis de comunicação. Isso é algo que a gente vê até na psicologia, até em programação neurolinguística. A gente tem pessoas que têm a modalidade visual do sistema nervoso delas mais fortes. Então elas gostam de ver e-mail, elas gostam de ver mídias, elas gostam de ter uma imagem forte na cabeça delas. E já existem pessoas que são muito mais auditivas. Então que elas gostam de falar com você por telefone, que elas preferem esse tipo de comunicação. Vamos diversificar os nossos canais para a gente conversar com essas pessoas da maneira que elas querem conversar conosco. E mais importante, personalizar a nossa comunicação. Então imagina se eu estivesse falando com vocês e eu estivesse trazendo dores de diversos segmentos e não só do segmento de agências. Olha o tanto que esse webinar, o tanto que esse talk ele não ia ser tão interessante. Eu quero falar com você, você é a agência, eu quero falar como você pode ser melhorado, como você pode se tornar relevante nesse cenário. Então, tudo isso pode acontecer bastante. No nível estratégico, como que a gente consegue se destacar nesse mercado? Eu tenho organização e visibilidade, então eu tenho controle das minhas métricas no estado da arte. Eu sei que eu tenho uma análise de performance que ela tende a ser muito forte. Então eu tenho todos os indicadores do meu processo. Galera, a gente é guiado por dados. Hoje, de achismo, esse mundo tá cheio.
Eu preciso ter indicadores para ter certeza de como otimizar a minha performance, para ter certeza de como olhar para o MTSP. A gente precisa ter feedback de ligações que os nossos vendedores fazem. E coaching, melhoria contínua. Então, como que você consegue ser 1% melhor a cada dia? Se a gente for 1% melhor hoje, ao longo do ano que vem, ou até o ano que vem, no próximo webinar da semana de gestão para operandi, vocês já estão 365% vezes melhores. Olha só o tanto que isso é relevante. Tudo nessa vida é baseado na lógica de juros compostos. A gente colhe um pouquinho a cada dia para ter um aumento relevante lá no futuro. E vendas é da mesma maneira. O MTSP, ele é feito dessa mesma maneira, ele é analisado dessa mesma maneira. Qual que é a nossa visão como Reeve? A gente acredita que vendedores, eles têm que ter mais recursos para conseguir entregar valor para o seu lead, para o seu potencial cliente. Até porque, lembra lá na frente, a gente não vai deixar de olhar para a entrega, a gente não vai esquecer do nosso cliente. A gente vai fazer tudo para o nosso lead, que nem é nosso cliente ainda, ele se sentir tão confortável com a nossa marca, quanto o nosso cliente há X anos. Então eu preciso de mais recurso para isso, eu preciso empoderar o meu vendedor para ele ser o braço direito da nossa estratégia aqui como agência. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia de Sales Engagement. Sales Engagement ou engajamento em vendas nada mais é do que um processo customer-centric, onde a gente vai olhar para o cliente sempre pensando em otimizar e aumentar as nossas vendas. Então eu vou ter o meu vendedor, que antes tinha um gargalo operacional, eu vou ter a minha tecnologia, que vai ajudar o nosso gestor no dia a dia, e eu vou ter o lead ali na outra ponta. Então eu vou conectar essas três operações, essas três vertentes em engajamento em vendas para aumentar a produtividade do meu vendedor, para garantir que o foco dele seja vendas, para melhorar a organização. Sem organização, hoje em dia, a gente não é nada. E claro, para aumentar as nossas vendas, para a gente conseguir levar a nossa agência para o mercado e para a gente nos tornar relevante também. Dado isso, a gente enxerga o funil de vendas como sendo essa figurinha aqui bem completinha. O nosso funil de vendas, ele é um funil de vendas em Y. O funil de vendas em Y já é uma realidade para nós. A gente não tem uma estratégia melhor do que a outra. A gente tem o inbound e o outbound juntos para unificar os nossos resultados. A gente tem as macroetapas do nosso funil. O MQL, o conectado e o SQL e o cliente. Só que, entre essas operações, o meu Hunter, o meu SDR, o meu Closer, o meu executivo de vendas, eles vão ter micro interações que eles precisam fazer com o lead. Isso é engajamento em vendas. Não é só uma reunião que vai fazer com que meu lead ele caminhe nessas etapas. É um fluxo de prospecção. Então, é um fluxo de prospecção omnichannel, onde eu vou utilizar ligações e e-mails para conseguir o melhor resultado com os nossos leads. Se eu tenho um processo de inside sales, de venda remota, eu vou ter um fluxo pré-call para garantir que esse lead ele não desapareça em nenhuma etapa de vendas. Eu vou ter fluxos de reengajamento para aqueles leads antigos que a gente não chegou a conversar com uma agência. Eu vou ter fluxos de qualificação, passagem de bastão entre Hunter, entre SDR e Closer, para garantir que nenhum lead se perca nesse atrito de mudar de figura de vendedor dentro do nosso processo. Eu tenho os fluxos de maturação, que é simplesmente um follow-up que o meu vendedor faz para o meu potencial cliente, que não está no momento certo de fechar essa venda comigo. Eu tenho a Champion Letter, que é uma carta que a gente faz, reafirmando todos os compromissos de resolver as dores do nosso cliente. O fluxo de fechamento. Como a venda de uma agência é uma venda mais complexa, a gente precisa ter um fluxo de fechamento para garantir que esse lead com proposta na mão ele não vai desengajar. E para os leads que já desengajaram, a gente tem esse fluxo de recuperação. E voltando até para o topo do funil, a gente tem os fluxos de conexão inbound. Então, a gente sabe que para um lead que levantou a mão para a gente, já pediu para falar com o consultor, solicitou um orçamento, eu preciso de no mínimo 11 touch points, 11 tentativas de contato para conseguir falar com ele.
Eu não posso fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e esquecer desse contato. Da mesma maneira que a gente tem, à medida que nós temos uma base de inbound forte, eu consigo fazer uma separação por lead scoring, por maturidade do lead, e fazer um phishing daquela base, para sempre conseguir conectar e engajar o lead. Vendedor tem que ser insistente, porque a gente não pode ser inconveniente. A gente tem que criar o nosso relacionamento. E o processo de sales engagement, todas essas cadências que nós estamos falando aqui, essas sequências de contato que nós temos, elas são focadas nisso. E isso, pessoal, é simplesmente o primeiro passo que nós temos para a gente conseguir se tornar relevante, para a gente conseguir destacar a nossa agência no mercado. E com isso, pessoal, eu termino o nosso talk. Eu queria agradecer muito por esse tempinho que vocês estiveram conosco. De qualquer forma, eu deixo os meus contatos. Qualquer dúvida, querendo conhecer mais o MTSP, querendo bater um papo sobre gestão de vendas, eu estou à disposição. Podem me chamar no LinkedIn. Eu estou aqui no chat também, então podem me chamar para a gente conversar, que vai ser um prazer trocar figurinhas com vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa semana e bom dia para vocês.